Olá, povo de peixes. Vamos à previsão para o seu mês de março de 2026. Vamos descobrir o que este mês te trará para você. Olha, que é simbolizado por esta imagem: dois peixes, um para um lado, outro para o outro, reunidos por um cordão dourado. Já parou para pensar nisso? O que isso significa? A sua capacidade de reconciliar contrários, a sua habilidade de não radicalizar, de entender que há bem e que há mal, que há razão e que há emoção, e fazer a melhor equação disso. Vamos embora fazer a leitura das cartas entre previsões e conselhos. 3 de espadas, 6 de paus, 10 de copas. Em seguida, a força, somado a 8 de copas e 4 de paus. No que se refere ao conselho, vamos tirar aqui um outro deck. A justiça, somado a 10 de copas outra vez, um mês de bastante rigor, né? Acabei de falar aqui de uma capacidade para reconciliar razão e emoção. É isso exatamente que o mês está te convocando a fazer. Pegar a estabilidade e colocar em prática. Muitas vezes a gente tem sim um talento, uma inclinação, e porque estamos vivendo tempos turbulentos, esquecemos que temos essa carta na manga. Agora eu vou falar de um modo mais objetivo, ok? Existem pessoas aqui que estão certas de que alguns ciclos se acabaram, se fecharam, que estão sentindo dor emocional, ou por situações de traição, em qualquer campo da vida, ok? As pessoas sempre pensam em relacionamento amoroso, mas pode ser amizade, família, trabalho, a autotraição, né? A gente nunca põe isso em cena, a gente muitas vezes se trai. Pensar nesse aspecto também, tá bom? Trai nossos desejos em função das vontades alheias, não é verdade? É sempre bom a gente fazer uma avaliação do que é nosso e do que foi colocado em nós pelo outro. Não é? Antes de ir além, o tarot pede para eu fazer esse parêntese aqui. Todos nós nascemos e recebemos muitas coisas dos nossos cuidadores. Nosso nome, nossa língua, nosso modo de se comportar. Muitas casas têm a imposição de uma religião, de uma filosofia, de um olhar para o mundo. E isso se agradece em certa medida porque a gente precisa de parâmetros para ser alguém no mundo. Mas enquanto a gente vai crescendo, é importante a gente jogar fora o que não é interessante para nós, para que possamos criativamente gerar o nosso destino, o nosso dia a dia, de acordo com o que é mais legítimo em nós. Então, aqui tem muita gente, para começar, né, aprofundar essa leitura no campo da autotraição. É um trabalho que você não gosta, uma profissão que te impuseram, um curso que você está fazendo, de repente uma faculdade, a gente sabe que tem famílias que impõem, né? É você estar numa posição dentro de um relacionamento que é demanda do outro, um comportamento que não é seu. Às vezes a pessoa não é nada submissa, mas se vê submissa dentro de uma relação tóxica. O que está acontecendo? Você não é assim? Um outro cenário, muitas vezes uma mãe, uma sogra, uma irmã, uma tia se sacrificando por terceiros, né, por familiares que não andam para frente nem trazem reconhecimento. Então esse sacrifício em nome de quê? Nunca merece a pena fazer um sacrifício, um autossacrifício, uma anulação das suas inclinações mais legítimas em favor de ninguém. Né? E aqui eu não estou falando de não ter empatia, de não ajudar, aqui eu estou falando mesmo de sacrifícios em relação ao seu eu mais puro.
né? Agora, saindo do campo da autotraição, a gente vai falar do externo, né? Tem gente aqui que sabe que relacionamentos acabaram ou que nem começaram, mas precisa ser refreado. Aqui é um jogo mesmo para quem nesse momento está sofrendo. Se não é o seu caso, que bom, né? Mas é um jogo que fala de dor, um jogo que fala de pessoas que não é que estão desconfiando que algo está acontecendo, está para acontecer, não, já sabe que não é para investir naquela pessoa, naquela área, naquele ambiente, naquele negócio, já sabe que o caminho que foi trilhado não foi trilhado por você, tendo outro como alguém que estava agindo à altura do seu esforço, né? Tem gente aqui sentindo que perdeu, sentindo que investiu tempo, energia, juventude, beleza, saúde, emoções em algo, num projeto, pode ser uma empresa, pode ser, compreende? E que não tem mais lenha para queimar, não tem mais para onde ir, não vá. O tarot está dizendo que este momento de dor há de passar, esse momento de se sentir dentro de um cenário de derrota há de passar, e você, por mais que passe dentro de um quadro de sofrimento, há de sair melhor. Há de sair assim com uma leveza, inclusive vai encontrar um cenário que vai mudar rapidinho. Sabe quando às vezes você se arrasta num relacionamento, por exemplo, um casamento que seja, e aí de repente você fica com medo da ruptura, do que será, de repente de voltar aí a momentos da vida que você não sabe mais como viver, não sabe mais ser solteira ou o que seja, ou se sente muito madura para iniciar uma vida nova, não se apoquente. O tarot está dizendo que você vai encontrar um cenário muito melhor, um cenário de bem-estar, um cenário de satisfação, de orgulho, de contentamento com a existência. E isso vai ser rápido, você está sofrendo no processo, né, se sentindo numa derrota. Essa carta aqui está numa posição negativa. É claro, isso aqui é uma carta de vitória, louros, mas a posição no jogo é negativa, a dor e aqui a redenção, caso você abandone essa dor. Não é que a situação vai se ajeitar e de repente o outro vai mudar ou você vai fazer uma mudança mágica de um dia para o outro, mas trabalhando para sair desse estado de dor, você há de rapidamente encontrar um oásis no meio desse deserto, ok? O que importa é você, e aí vem uma parte muito interessante, é você olhar para os instrumentos que você tem para sair das situações de dificuldade, né? O importante é você fazer uma revisão sobre si, porque muitas vezes no meio de uma dor, as pessoas se perdem, né? De si e acabam deixando a tristeza, deixando as frustrações, deixando os seus instintos mais inferiores tomarem conta da sua dignidade, da sua capacidade de diplomacia, da sua inteligência, né? Às vezes o sofrimento faz isso com alguns. Aqui mostra que você, para sair disso, precisa utilizar as várias possibilidades que pairam sobre seu arcabouço mental. Eu estou falando aqui seguramente com uma pessoa que tem experiência de vida, já passou por poucas e boas, já passou por várias, e há de sair desse momento de dificuldade com, sabe, a espinha ereta e o coração tranquilo? É isso. Março trará para você, repito, é um jogo para despedir-se do que não te cabe. Março trará um reset. A partir de março, se você consegue se desvencilhar das coisas que te trazem mal-estar, porque essa pessoa aqui, ó, não deu as costas aos sentimentos que não lhe servem mais para ir ali pegar um copo d'água e voltar. Não, essa pessoa está com um cajado nas mãos, né? Que simboliza também algo no que se amparar. Compreende? Você não sai desse cenário de dor sozinha, sozinho. Você sai com as causas e condições, com as possibilidades para encontrar um destino mais iluminado e
que esteja à sua altura, entende? É tempo, em resumo, de em março despedir-se do que não te serve mais, de ideias antigas, de cenários que não te preenchem, de movimentos e de hábitos. Aqui também pode falar em hábitos, hábitos de saúde, hábitos de mesmo de agenda. Isso aqui eu vou tirar da minha agenda, isso aqui eu vou colocar. Alimentação, sabe assim? Aqui está falando mesmo de você usar a lógica que lhe fez chegar à conclusão do que lhe faz mal para o sentido contrário, para fazer-se bem, fazer-se melhor para si. Esse mês de fato é um mês de olhar para dentro, é um mês onde você vai encontrar pessoas para te ajudar, é um mês que você vai tomar a decisão sozinha, mas você não vai estar sozinha, vai ter gente inclusive te impulsionando, amigos de verdade e pessoas que gostam de você, da família, dizendo assim, nossa, já não era sem tempo de você desistir disso, de bater cabeça. Repito, as pessoas pensam logo em relacionamento amoroso. Pode ser o seu caso, mas também tem que ver com trabalho, empresa, investimento, amizade, ambientes, viagens. Às vezes você está infeliz num certo lugar e tem vontade de voltar para sua cidade, onde tem sua família, onde tem as pessoas que podem te apoiar, deixar a vaidade e de repente pensar numa possibilidade de voltar para o ninho, né? Voltar para onde existe bem-querer, uma xícara de açúcar com um sorriso no rosto e bastante ternura, além de proteção. Não é aqui a justiça pedindo para você pesar e decidir. Agir logo, porque esse bem-estar, ele está no próximo passo, está à sua porta. Essa carta significa o mesmo que essa, está com imagens diferentes, mas é o 10 de copas, somado à justiça. Decida para o bem-estar, decida para o contentamento consigo mesmo, decida para viver uma vida mais à altura da sua trajetória, né? Decida para conquistar uma certa paz somada à alegria. A justiça pede rigor. A justiça pede para você alinhar-se com seus objetivos sem se perder nos descaminhos alheios e também nos descaminhos internos. É isso que o tarot te traz, povo de peixes. Espero que essa leitura tenha te trazido algum benefício. Se você gosta desse tipo de tiragem, peço que considere se inscrever no canal. Até a próxima leitura.